Bom, quanto às linhas trigonométricas, que agora entramos no tópico 2, as duas primeiras que, inclusive, vamos vê-las duas de uma vez só, falamos sobre seno e cosseno. Bom, esses nomes, eles por origem, têm uma representação também nos eixos cartesianos, né? Ou como a gente já tinha visto anteriormente, no ciclo trigonométrico, beleza? Então, o que eu posso adiantar para vocês? Daqui, a gente vai ver muitas relações em que os nomes são parecidos, mas talvez não sejam visualmente iguais no que a gente costuma ver de trigonometria. E volto a repetir, a parte mais importante da aula de hoje é a parte de triângulo retângulo, que é o próximo tópico, que é o que geralmente a gente aplica tanto nas provas, né, o que mais cai, mais importante, e a relação mesmo, né, que a gente vai fazer a aplicação dessa ideia que a gente vai ver agora de seno e cosseno lá na frente nos triângulos retângulos, tá? Então aqui é o momento prévio da entrada em triângulos retângulos. Falou? Bom, o que a gente pode falar aqui? Eu acho que das linhas trigonométricas seno e cosseno, primeiro, você localizar isso. Bom, quanto à localização, a gente vai usar, repara, o mesmo sistema aqui, né, de eixos coordenados, só que ao invés de a gente chamar isso aqui de x e y, a gente vai justamente fazer o uso dessas linhas para representar as linhas trigonométricas, ou seja, o eixo que até então eu chamava de eixo x, né, eixo das abscissas. Quando a gente fala das linhas trigonométricas, uma das mais famosas é essa aqui, ó, a linha trigonométrica cosseno. A linha trigonométrica cosseno, ela sempre vai encontrar, né, a representação dela sempre vai ser na horizontal, como o eixo x. E como o eixo y, a gente vai ter o eixo dos senos. Eu até fiz questão de colocar em mesmas cores e sublinhar aqui para você lembrar, beleza? Eu coloquei senos no plural, é porque eu gosto muito. Considera assim, tá? Não considera como erro, não. Caraca, aí gostava muito, colocou senos no plural. Mas vamos lá. Então, daqui a gente fazendo esse sistema é muito parecido com o que a gente tinha visto anteriormente de linhas trigonométricas, inclusive é para ter coincidências mesmo, assim. Como o que, Kaique? Eu acho que deveria ter coincidências quanto à marcação dos ângulos. Aqui continua aquele mesmo papo, né? 0, 90, 180, 270 e aqui esse ponto cruza com 370. Fechou? Eu vou até colocar alguns deles aqui. Como 180 aqui, eu acho que dá para colocar o 90 aqui. Acho até que dá para colocar o 0. Acabou que deu para colocar, foi todo mundo, né, galera? Fechou. O que a gente poderia falar aqui? Eu acho que visualizar o que seria cada um dos senos, cada um dos cossenos, que é o que seria mais interessante. Então, de verde eu vou colocar um exemplo, falou? Como o seno de 30. Aí o que eu vou fazer? Antes de representar o seno, ou até mesmo o cosseno, que depois eu também vou usar, eu vou marcar o ângulo de 30 graus. Pode ser? Se eu marcar o ângulo de 30 graus aqui, vamos lá. O que significa seno de 30? É você representar esse ângulo no eixo dos senos. Então, esse tamanho aqui, ele é equivalente ao seno de 30. E aí, se a gente lembrar daquela informação, que aí agora acho que vou precisar poluir a nossa imagem. Se você lembrar daquela informação de que o ciclo trigonométrico tem raio 1, beleza? A gente consegue perceber, né? Uma das relações é que isso aqui então vai valer, bom, visualmente eu até fiz questão assim de tentar fazer um desenho mais fidedigno possível. É por isso que quando a gente for falar daquela tabelinha, pra galera que já viu isso, seno de 30 tem um valor de quanto? Quem lembra? De meio, era 1/2. Justamente metade desse pedaço todo que vale 1. Firmeza? Tá. O que significa então cosseno de 30? Cosseno de 30 é justamente esse pedaço na horizontal, ou seja, representação do 30 graus no eixo. Aí repara que ele aqui vai ser um pouco maior, né? Cosseno de 30. Para quem, não sei se vocês vão lembrar da tabela mesmo, mas o cosseno de 30 ele valia a raiz de 3/2, o que dá um 0,85 aproximadamente. Aí tu vê que ele já é aqui quase 1. Entendeu o que dizer? Então dá para você visualizar e entender um pouco melhor, né? Te enriquecer nessa visualização. Para quem nunca tinha visto ou para quem já viu isso, né? Tá vendo que além do tá bem devagar, né? Outra marcação que eu poderia representar do 30 aqui, ó, nesse ciclo era aqui, né? Ou seja, marcar que esse ângulo é uma inclinação de 30 graus. Fechou? Então essa, não vou dizer que é o primeiro significado, mas a gente pode dizer que isso aqui também é representação de seno e cosseno. E de novo, é porque geralmente quando a gente vê, a gente já associa, a maioria das questões vai fazer essa associação de seno e cosseno como se fosse um triângulo sempre, né? A gente até tem um triângulo, inclusive, se já que a gente falou de triângulo, ó, existe até um triângulo aqui, não sei se você consegue perceber. Esse triângulo, inclusive, ó, ele tem a hipotenusa, tudo bem falar assim, hipotenusa? Né? O lado oposto a 90 graus, isso aqui vale 1, né, gente? Porque, na verdade, é o raio. Raio.
Raio, vale 1, né? Tá. Outra coisa que existe aqui também é esse pedacinho aqui. Que eu vou... Não sei, acho que eu vou colocar aqui de... Deixa eu ver uma cor, deixa eu ver uma cor. Vou colocar de roxo. Só porque eu quero chamar a sua atenção de uma coisa. Né? O cosseno de 30 foi marcado aqui, não foi isso? Que é a base do triângulo retângulo também. E vou chamar a sua atenção também desse outro cateto, né? Lado e lado que não está oposto a 90 graus é cateto, tudo bem? E esse aqui é o outro lado do triângulo retângulo que seria, vê se tu consegue visualizar isso, esse pedacinho é igualzinho a esse, né? Se a gente pensar que tem um retângulo aqui grandão, o triângulo cortou na metade, né? E aí esse pedacinho aqui, ele tem tudo a ver com esse aqui, por exemplo. Tá? Mas o que eu quero estar chamando a atenção, por que eu botei isso aqui de roxo, né? Marquei ele um de preto, é porque eu queria que você visualizasse que aqui a gente tem justamente um triângulo retângulo e a gente poderia fazer até um Pitágoras, sacou? A gente poderia, né? Aqui é a marcação só de exemplo, faria assim, cosseno de 30 ao quadrado, né? Porque assim, hipotenusa, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, isso que eu quero dizer, ó, Pitágoras eu vou fazer aqui embaixo, o Pitágoras daquele triângulo lá. Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Uma ideiazinha mesmo. Se eu aplicasse Pitágoras ali, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí seria seno de 30 ao quadrado mais o cosseno né, de 30 ao quadrado. A gente já sabe, inclusive, né, eu te dei os valores ali, seno de 30 valeria meio, então seria meio ao quadrado, só para te dar exemplo. Isso aqui não é super importante agora não. E aqui cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Daqui, galera, eu acho que dá pra gente pensar no seguinte, uma conta em que tem 1, e aí meio ao quadrado vai dar 1 quarto, e aqui raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3 quartos. É só para te demonstrar mesmo de que aqui vai dar 1 igual a 4 quartos. Isso é verdade, né? Isso, 1 é igual a 1 mesmo. Ou seja, eu quero aproveitar essa conta que a gente fez, porque isso funciona para qualquer ângulo que a gente marcar, gente. Qualquer ângulo que a gente marcar aqui, sempre teremos essa possibilidade. Sempre teremos a possibilidade, eu vou até acabar anotando aqui e já já eu coloco isso numa observação. Mas para qualquer ângulo que você venha marcar, sempre você vai poder ter essa relação de que... Não sei, acho que eu vou puxar... Faz o seguinte, vou mudar de ideia. Eu vou colocar isso lá na observação, lá na frente. Pode ser? Então, essa relação aqui, vou até já marcar de vermelhinho, porque lá na frente a observação vai ser de vermelho também. Então, só porque o Kaique quer falar uma outra coisa aqui ainda, que é o valor, né, limite, existe um limite para o valor do seno e de cosseno. Então, uma última coisa que você pode anotar, para a galera que está anotando, é que o seno, ele sempre vai acabar tendo uma variação de menos 1 e 1. Vê se você consegue me entender. Porque lembra só, tinha aquele papo do raio, que valeria 1, e aqui a representação dele é menos 1, né? Quando a gente vai falar do valor em si. Show de bola? Porque tem um sentido, lembra aquele papo aqui, origem, tal, tal, tal. Então o seno não é justamente esse eixo vertical. Então o maior valor do seno vai ser marcar aqui, ó, que inclusive é o 90 graus. E o menor valor para o seno vai ser o seno de 270, que vai dar menos 1. Isso você pode garantir, tá? Então, se você quiser anotar aí, seno, o seno de qualquer ângulo alfa, tá? Sempre vai ser um valor que varia entre menos 1 e 1. Assim como cosseno, a mecânica vai ser muito parecida, só que no eixo horizontal agora. Lembra daquele papo da origem? Então, para cá, para a direita era positivo, então tem né, um valor máximo de 1. Inclusive, se você quiser saber, ó, é o seno de zero que vale 1. Desculpa, cosseno de zero que vale 1. Troquei nos nomes. Cosseno de zero vale 1, é o maior valor possível para o cosseno. E o menor valor possível para o cosseno é o cosseno de 180, porque ele vale, né, pela questão de ter origem aqui, então para trás é menos 1. Então anota aí, se você quiser, ó, o cosseno ele tem uma relação que é, para qualquer ângulo, o cosseno, independente disso, já sabemos previamente que o cosseno sempre vai estar também entre menos 1 e 1. Só para não ficar feio, vou colocar a setinha aqui também. Fechou? Aí, eu queria chamar essa atenção porque, assim, a gente, por exemplo, no meu caso aqui, eu falei contigo que seno de 30, aí dei né, falei da tabelinha, pra galera que já conhece essa matéria, tem a tabelinha, mas esse valor, para quem talvez nunca tenha visto, imagino difícil, mas se você não viu, a gente não tem que gravar todos os valores de seno não, tá? Alguns deles são graváveis, como esses. Eu já dei exemplo, mas eu vou falar dessa tabelinha hoje. Antes da tabelinha de valores, eu queria que você, né, visualizasse comigo uma questão de sinais. Aí assim, tudo que eu tô falando aqui eu tô falando bem devagar porque eu tô apresentando o assunto, firmou? Mas tudo que você já souber, tudo que for intuitivo é muito mais de, pô, aí, valeu, beleza, tá? Não fica achando que também, assim, tá muito lento, porque de fato a gente tem que fazer uma apresentação, né, e aí dar uma nivelada, para depois a gente falar das questões, até, enfim, se for necessário acelerar,
Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala dos senos, né, lembrando que é o eixo vertical, os quadrantes vão ser um diferencial quando a gente fala quanto aos sinais. Porque pensa comigo, de 0 a 90 graus, então de 0 a 90 graus, tá vendo? De 0 vai subindo, 0, 30, 45, beleza, deu 90 graus. Quando a gente fala de 90 graus, a gente tem, né, o seno dando 0 e até o seno dando 1. Kaique, como é que você visualizou que daqui já começa dando 0? É porque seno de 0, vamos lá, seno de 0, ou seja, seno do ângulo 0, o ângulo que está aqui, né, a marcação do ângulo 0, já vai dar, seno de 0 vai dar 0. Quando a gente fala do 90, o seno de 90 ele vai ter o tamanho 1. Independente de gravar os valores porque eu falei que não ia falar da tabela, eu não me aguento, mas eu queria visualizar com vocês o seguinte. Para os senos, a gente sempre vai ter valor positivo no primeiro e no segundo quadrante. O porquê disso é que a parte positiva do seno aqui, desse eixo seno, ela contempla o primeiro e o segundo quadrante. Sacou? E a parte negativa do seno, né, a parte que, enfim, pode dar negativo, que é desde o 0 até o menos 1, essa parte, ela tem justamente, né, contemplado terceiros e o quarto quadrante. Então eu vou anotar isso, só que agora aqui embaixo. O seno no primeiro quadrante, seno de qualquer ângulo no primeiro quadrante, ou seja, de qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, sempre o resultado vai ser positivo dele. E talvez isso seja bom para você até fazer uma tirateima em alguma questão, alguma coisa desse tipo. Seno é sempre positivo no primeiro e no segundo. Seno é sempre positivo em cima, né? Porque é a parte de cima dele que é positivo. E o seno é sempre negativo embaixo, porque a parte negativa dele é embaixo. Agora tenta mudar a mecânica, tenta mudar a ordem das coisas. Quando a gente for falar do cosseno, a parte positiva do cosseno é a direita, né? Então tudo que é a direita do cosseno é positivo, ou seja, primeiro e quarto quadrante. Fechou? Então, o primeiro e o quarto quadrante são negativos. De novo, por quê, Kaique? Porque o cosseno é o deitado, ela está com sono. Pode gravar assim também. Se ele está deitado, a parte positiva dele, como é positivo para lá, contempla o primeiro e o quarto. Então, o primeiro e quarto positivos. E depois a gente vai ter, né, é o que sobra, segundo e terceiro como os negativos, que é a parte negativa que contempla, né? Terceiro e quarto. Terceiro e quarto, segundo e terceiro. Então anota aí o que falta, segundo e terceiro negativo. Ok? Eu acho que pela mesma mecânica a gente consegue mandar super bem na tangente. E aí eu até já vou emendar mesmo, tá? Na tangente é a linha trigonométrica aí mais famosa também, e seno, cosseno e tangente é que cai pra gente no vestibular. Existem outras, como cotangente, né? Secante, cossecante, mas eu acho que a gente não precisa dar essa atenção, pelo menos não agora. Acho que nesse primeiro momento até a tangente é super, né, super razoável, assim, já tá de bom tamanho. Tangente, super razoável é ótimo, né? Mas razoável. Tangente. O que a gente pode falar da tangente? O que é, na verdade, a linha trigonométrica chamada de tangente? Eu vou só caçar uma régua aqui, porque eu vou precisar traçar essa linha trigonométrica chamada tangente. E aí, eu vou usar meu Rio Card para isso. A linha trigonométrica tangente, gente, ela é essa aqui, ó. É literalmente uma reta que tange o ciclo trigonométrico. Inclusive, quando a gente vai falar da cotangente, é uma outra, só que em outro sentido, né? Ela passa aqui em cima, na horizontal. Mas aí essa aqui, pra gente, é a tangente. Não é que ela é menor não, tá? Até porque isso aqui é um eixo. Ela pode ser, enfim, isso aqui é só para dar um sentido, não é um limite para reta, vocês sabem disso. Mas vamos lá. O que a gente pode falar aqui na tangente? Na tangente, a gente não vai conseguir, por exemplo, delimitar digamos assim, um valor máximo e mínimo para tangente. Isso não vai rolar, tá? Porque, e eu consigo te justificar agora. Quando a gente vai fazer a marcação, por exemplo, de um ângulo qualquer, aqui eu acho que eu vou colocar isso aqui como... pode ser 40. Pode ser 40. Se eu marcar esse ângulo aqui como 40, repara que até então, se a gente fosse representar esse 40 aqui para baixo seria seno, aqui para baixo seria o cosseno, né? Se a gente tivesse aqui seno, cosseno, fechou? A representação da tangente é lá na reta tangente. Então por isso que eu até fiz um pontinho aqui. E aí esse tamanho é a tangente do ângulo 40. 40 só de exemplo mesmo, beleza? Mas é isso. Aí tem algumas coisas que são interessantes da reta tangente que se diferem do seno e cosseno. Tenta prestar atenção em mim. Se eu fosse marcar, por exemplo, um ângulo qualquer, eu vou fazer agora de lápis que eu vou de rascunho mesmo, tá? Só pra eu brincar. Se eu marcasse um ângulo qualquer, sei lá, um ângulo aqui. Aqui tá com uma cara de 120, pode ser? 120. Se eu marcasse o 120 aqui, a representação do 120 no eixo da tangente, repara que eu não vou poder, por exemplo, fazer uma representação para cá, né?
É sempre uma representação que passe pela origem. Então, o 120, caraca, teria a marcação lá embaixo, lá embaixo. Entendeu o que eu quis dizer? Então, o 120 ele teria uma representação, por exemplo, negativa, né? Seria na parte negativa da tangente. Uma vez que aqui vai ser a linha de origem, né? O ponto de origem, positivo para cima, negativo para baixo, tá? Então, só se liga nesse esquema aí, de que a tangente aqui, ó, positivo, e aqui para baixo, negativo. Ok? Porque a reta tangente é a reta vertical. Então, o cosseno de 120, por exemplo, que é lá do segundo quadrante, a tangente de 120, que é lá no segundo quadrante, vai ser negativo. E aí eu queria falar sobre quadrante e os seus respectivos sinais. Fechou? Deixa eu só marcar aqui pra gente o ângulo de 120 e fazer a divisão dos quadrantes, que eu acho que pode ser interessante na hora de você anotar. Segundo, terceiro e quarto. Tá, então vamos lá. No primeiro quadrante, a representação sempre vai ser aqui em cima. Assim como a do lado terceiro, né? Tu consegue visualizar? Porque se eu fosse marcar até um ângulo aqui, ó, esse ângulo seria o 180 mais 40, né? Porque esse arco vai ser igual a esse, né? Oposto pelo vértice. Então esse arco é igual a esse, só para me aproveitar mesmo, só para te dar um exemplo. Aí, sei lá, se eu marcasse aqui 180 mais 40, seria 220. 220, a representação também passando pela origem seria lá em cima. Então olha que doido. Na tangente, se você marcar tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante, vai dar sempre positivo essa parada. Então, para tangente, no primeiro e no terceiro, sempre positivos. Assim como, que é o que sobra, lembra, 120, a marcação é lá embaixo. E no quarto quadrante também. Então, né, se eu fosse representar tanto qualquer ângulo no quarto quadrante quanto do segundo, marcar passando pela origem teria que ser mais, né, para baixo. Já seria negativo independente do valor. Então, no segundo e no quarto quadrante, a gente tem sinais negativos para tangente. E aí, a partir disso, tá meio torto aí, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Tirei aqui. A partir dessas informações, eu acho que eu tenho algumas relações, inclusive interessantes para mostrar para vocês nas observações. Tá? Umas relações de tangente, umas relações de funções inversas, enfim. Vou fazer o seguinte, a gente vai falar agora disso.